Vamos falar sobre os resultados recentes do Banrisul, o BRSR6. Teve uma alta forte na cotação depois do balanço do segundo trimestre de 2025. E a ideia aqui é entender um pouco a saúde financeira do banco agora, né? E o potencial daqui para frente. Vamos focar nos dados, nas informações gerais sobre a empresa como um investimento, tá? E rapidinho, se esse tipo de conteúdo te interessa, já sabe, né? Considera curtir o vídeo e dar uma conferida se você está inscrito no canal, ajuda bastante. Ok, vamos lá então. Os números, eles realmente chamaram a atenção. O banco reportou um lucro de 619 milhões de reais agora no primeiro semestre de 2025. Isso é um aumento de 42% comparando com o ano passado. E se a gente pegar só o segundo trimestre, o lucro foi de 377 milhões. Um salto, hein? 52% sobre o trimestre anterior e 56% sobre o primeiro trimestre desse ano. Foi um resultado bem forte mesmo. O que eu acho bem significativo aí é a melhora na rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o ROI, sabe? Atingiu 14,3% no trimestre. Isso é um aumento de 5 pontos percentuais. É bastante coisa. Se a gente olhar o histórico, o ROI do Banrisul, ele costumava ficar ali naquela faixa de 8%, 10%, né? E por causa disso, o mercado acabava negociando ele com um preço sobre valor patrimonial, o PVP, mais baixo, ali perto de 0,4 vezes. Entendi, exato, 0,4. E essa rentabilidade maior agora, de 14%, levanta aquela questão, né? Será que se isso se mostrar sustentável, o mercado vai topar pagar mais pela ação? Porque hoje a cotação está ali perto dos 11,90 e o valor patrimonial por ação está em R$ 26. Então o PVP está em 0,46. Algumas análises que a gente vê por aí falam que se essa performance continuar, talvez o PVP possa ir para 0,6 ou até 0,7. Isso daria um potencial de valorização de uns 30% a 50%. Mas a grande pergunta é, será que essa performance se sustenta? Fica no ar, né? Pois é. E se a gente conectar isso com um balanço mais a fundo, a gente vê outros pontos que talvez ajudem a entender essa melhora. Por exemplo, a margem financeira, que é basicamente a receita do banco com juros, né? Ela cresceu para 1,6 bilhão de reais no trimestre. Subiu tanto na comparação trimestral quanto na anual. A carteira de crédito total também expandiu bem, chegou a 64 bilhões de reais. Isso é um aumento de 17% em 12 meses. É um crescimento relevante. E dentro dessa carteira, o crédito consignado tem um peso importante. São 20,6 bilhões. A carteira de pessoa física toda soma 29 bilhões e cresceu 13%. E um detalhe, 71% dela tem garantias. Já a carteira de pessoa jurídica, que está com 10 bilhões, avançou 21%. E é interessante notar, né, que 21% da carteira total é crédito rural. Um setor que a gente sabe que enfrentou desafios recentes. E mesmo assim, os resultados gerais melhoraram em relação ao ano passado. Certo. E falando da qualidade dessa carteira de crédito, como é que ficou a inadimplência? Isso é sempre um ponto de atenção, né? Então, a taxa de atrasos acima de 90 dias fechou em 2,2%. É um nível considerado baixo, né? E importante, está abaixo da média do sistema financeiro como um todo. A gente observou que a inadimplência de pessoa jurídica até caiu um pouco. A de pessoa física subiu, mas parece que está sob controle. E o custo de crédito foi de apenas 1,4% da carteira no trimestre. Isso ajudou bastante no lucro final, né? Olhando para as despesas administrativas, elas cresceram 4,6% no semestre. Isso ficou abaixo da inflação do período, o que mostra um certo controle de custos ali. Sim, e tem um ponto que é estruturalmente positivo para o Banrisul, que é o custo de captação de dinheiro deles. Historicamente, ele é mais baixo que o de outros bancos. No segundo trimestre, por exemplo, ficou em 81,6% da taxa Selic. Isso dá uma vantagem de custo, né? Porque outros bancos menores acabam captando mais perto de 100% do CDI. Mas, por outro lado, ainda existe uma percepção no mercado de que a estrutura do banco é um pouco, digamos, engessada. Isso sugere que talvez ainda exista espaço para melhorar a eficiência operacional, para destravar mais valor. Entendi. E isso leva a gente a pensar no retorno pró-acionista, né?
Falando em dividendos, o Banrisul tem aquele costume de pagar trimestralmente, geralmente ali em março, depois maio, junho, setembro e novembro ou dezembro. É bem distribuído ao longo do ano. Se a gente pegar esses lucros recentes como base e assumindo que essa performance se mantenha, dá para projetar um retorno em dividendos, o dividend yield, entre 8% e 10% ao ano. Claro, isso vai depender da porcentagem do lucro que o banco decidir distribuir, o tal do payout. E tem outra coisa, o valor patrimonial por ação tem crescido ano após ano. Se, hipoteticamente, o mercado voltasse a avaliar o banco em uma vez o valor patrimonial, hoje está em 0,46, lembra? O potencial de alta seria superior a 120% dos níveis atuais. É um upside considerável, né? Mas aí entra a questão importante da visão de mais longo prazo, né? Porque apesar desse valor patrimonial crescente, o histórico de lucros do Banrisul desde que ele abriu capital, lá em 2006, mostra bastante instabilidade. Sobe e desce. Se a gente pegar o retorno total para quem investiu lá em 2007 e segurou até agora, considerando o reinvestimento dos dividendos, foi de 225%. Parece muito, mas isso dá uma média de 6,8% ao ano. É pouco acima da inflação no período, não é um retorno espetacular para quem carregou por tanto tempo. O que esse histórico meio que sugere, sabe, é que os melhores resultados vieram para quem conseguiu comprar ação naqueles momentos de avaliação bem baixa, tipo PVP abaixo de 0,5, e aí vendeu depois de algumas recuperações pontuais de resultado ou de cotação. Isso caracteriza mais o Banrisul, historicamente falando, como uma oportunidade talvez de médio prazo, de 2 a 4 anos, do que aquele investimento para carregar para sempre na carteira, entende? Entendi perfeitamente. Então, para a gente recapitular o que a gente viu aqui, tivemos um Banrisul mostrando resultados bem fortes no segundo trimestre de 2025, uma melhora notável na rentabilidade, no ROE, a inadimplência está baixa, controlada, os custos administrativos crescendo menos que a inflação e um potencial que parece interessante de dividendos e de valorização, claro, se essa performance atual continuar. Exato. Mas, por outro lado, a gente tem o histórico do banco, que mostra lucros que variam bastante, são voláteis, e os retornos para o acionista de longo prazo foram mais modestos. Então, a reflexão que fica é essa. Essa melhora que a gente está vendo agora é um sinal de uma mudança mais estrutural, mais duradoura na eficiência, na lucratividade do banco? Ou será que a gente está só em mais um ciclo de alta que pode ser seguido por uma volta àquela média histórica de rentabilidade mais baixa? É a grande questão, né? Exatamente. E para quem está nos ouvindo, o que se destaca para vocês? Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você pensa sobre a sustentabilidade dessa melhora na rentabilidade do Banrisul. Você acha que veio para ficar ou é só um voo de galinha? Aproveita também para curtir o vídeo, confere a inscrição no canal e ativa o sino de notificações para não perder as próximas análises que a gente fizer por aqui. E lembrando sempre, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? É só uma análise para a gente pensar junto. Um abraço e até o próximo.